o seminário de prestação de contas de candidatos a prefeitos e vereadores nas eleições 2012. O evento vai acontecer na sede do Tribunal Regional Eleitoral, das 8 às 18 horas. Profissionais da contabilidade, advogados, pré-candidatos a prefeito e vereadores nas eleições de 2012, dirigentes e membros de partidos políticos e a sociedade em geral são convidados a participar. O encontro apresenta o tema Eleições Limpas, os aspectos jurídicos e contábeis das eleições de 2012. E um dos palestrantes é o advogado Luiz Henrique Volpi Camargo, nosso convidado de hoje. Vamos falar a respeito das eleições, não é? Muito se falou, doutor, e se fala também com relação à ficha limpa, mas aí já houve mudanças na aplicação ou no entendimento da lei. O que mudou, doutor Luiz Henrique? Bom dia, porque estão falando já de conta suja, conta limpa, ficha suja. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no tribunal. Bom dia, Marcos Faria, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, ouvintes da FM Capital. A sua pergunta, ela é muito importante porque eu tenho percebido que algumas pessoas estão fazendo uma certa confusão entre a chamada lei da ficha limpa, ou aquele que tem ficha suja, e a resolução que tratou dos contas sujas. São coisas absolutamente distintas. A lei da ficha limpa, e quem não tem ficha limpa tem ficha suja, é aquela lei de iniciativa popular que contou com 1.600.000 assinaturas e que teve uma tramitação muito rápida nas duas casas do Congresso Nacional e depois de aprovada, resultou então numa alteração na chamada Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar número 64 de 1990. Essa lei da ficha limpa, e quem não tem ficha limpa, repito, é ficha suja, essa lei da ficha limpa, depois apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na sua constitucionalidade, ela está rígida e não sofreu qualquer alteração. Então as regras da lei da ficha limpa estão incólumes, estão mantidas e serão todas indistintamente aplicadas nessas eleições de 2012. O que aconteceu de recente, de mais recente, foi a alteração do entendimento do TSE acerca de uma resolução, a resolução de número 23.376, que trata dos contas sujas. Conta suja é diferente de ficha suja. O que são os contas sujas? Os contas sujas são aqueles que, na ótica do TSE, a partir de uma resolução que foi aprovada em março, não tiveram as suas contas aprovadas, contas de campanha, aprovadas a quem disputou em 2010. Então o TSE, no início de março, baixou uma resolução introduzindo um parágrafo 2º no artigo 52, e esse parágrafo dizia mais ou menos assim, que o candidato que não tiver suas contas de campanha aprovadas, ele não recebe a certidão de quitação eleitoral e por isso não pode concorrer, porque não passa a ter um dos documentos exigidos para o registro. E o TSE, revendo esta posição, a partir da provocação feita por algo bastante inusitado, 14 partidos, entre base aliada e oposição, se uniram e juntos foram ao TSE buscando a revogação desse parágrafo 2º do artigo 52. Então, essa que é a distinção que a gente precisa fazer. Conta suja, aqueles tidos por contas sujas, não precisarão mais ter a sua conta aprovada na eleição anterior para concorrer a essas eleições. E para as próximas eleições, doutor, como é que fica? Nessa eleição, essa medida vale apenas para essa eleição ou termina valendo para as outras eleições? Porque o argumento que os partidos levaram, esses 14 que levaram ao TSE, pedindo a revogação desse parágrafo 2º, é um argumento muito poderoso. Eu, particularmente, embora acredite, concorde, que o TSE estava certo no mérito da sua iniciativa primeira lá de março, a gente tem que ter presente que o TSE tem o poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? O TSE pode detalhar em minúcias, esclarecer aquilo que parte do Poder Legislativo. Então o Poder Legislativo faz a lei e vem o TSE por meio de suas resoluções e regulamenta a lei. Não pode o TSE, nas resoluções, inovar ou contrariar a lei.
ele só tem o poder regulamentar. E a Lei 9.504, de 97, que é a chamada Lei das Eleições, ela tem um dispositivo expresso, lá no seu artigo 11, parágrafo 7º, que diz que a certidão de quitação eleitoral ela é expedida a partir pura e simplesmente da apresentação de contas. A lei federal, então, não condiciona a aprovação ou não para a expedição da certidão de quitação eleitoral. E quando o TSE veio nessa resolução e passou a exigir a aprovação, o TSE suplantou o seu poder regulamentar. Foi além daquilo que ele podia fazer numa resolução. Então os partidos levaram essa questão. Então é uma questão formal. O TSE está certo a exigir a aprovação das contas. Mas a questão é que a lei parte do Poder Legislativo. E a lei que partiu do Poder Legislativo, que está em aplicação, que existe e que nós todos devemos respeitar, não tem esta condição. Então esse aqui é o ponto. Então só para resumir e sintetizar e tentar responder a sua pergunta, Sérgio. Com essa revogação, não há regra alguma. É preciso que o Poder Legislativo, se for o caso, altere essa regra para exigir que só obterá a certidão de quitação eleitoral aquele que tiver suas contas aprovadas. Mas mesmo não havendo, por exemplo, a aprovação da conta, não, se a conta não for aprovada, o político tem alguma punição pela não aprovação da conta? Quer dizer, além dessa disposição de que não se dá a certidão de quitação eleitoral, quer dizer, alguma punição penal, por exemplo? A prestação de contas ela não pode ser uma peça de ficção, né? E a lei e a resolução detalha isso. Elas trazem sim, lei e resolução trazem sim consequências para aquele que tiver contas rejeitadas. Por exemplo, se o candidato ele recebe recurso da sua campanha eleitoral de fonte vedada, ou seja, recurso por uma entidade que não pode doar, por exemplo, uma concessionária de serviço público. Você vai a uma empresa de ônibus e faz uma doação formal a um determinado candidato. Essa doação não pode acontecer porque concessionárias de serviço público não podem fazer a doação. Então, se constata o recebimento dessa doação de fonte vedada, isso é motivo de rejeição das contas. Isso pode resultar na inelegibilidade do candidato beneficiado por essa doação irregular. Teria que ter uma sentença. Tem que ter um segundo processo, chamado de investigação judicial eleitoral, para aplicar essa consequência de inelegibilidade ao candidato que tem problema na sua prestação de contas. Pois é, mas esse seminário que vai ser realizado, do qual você vai participar, vai tratar mais ou menos disso, né? Dessa questão da prestação de contas, não é isso? Do candidato. Sim, Sérgio, sim. Bom, eu preciso agradecer imensamente ao convite. Primeiro, louvar a iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral, juntamente com o Conselho Regional de Contabilidade e o TRE, especialmente na pessoa de seu presidente, o desembargador José de Oliveira. Preciso também agradecer a Letânia Coutinho, que por meio do presidente que fez o convite a pedido do presidente para a nossa participação. E esse será um evento essencialmente voltado para essas questões de arrecadação, questões de prestação de contas, aquilo que envolve o dinheiro. Então acho que é um evento muito importante e que todos os interessados, direto ou indiretamente nisso, precisam participar. Vale a pena. Serão 4 palestras, me parece, e em todas elas serão abordados temas correlatos à arrecadação e prestação de contas. Dr. Luiz Henrique, recebo aqui um SMS. Funcionário público pode ser contratado e remunerado para trabalhar nas eleições, ou seja, para trabalhar na política? Bom, não existe nenhuma vedação a quem quer que seja de ter suas opções políticas ou de participar em campanha eleitoral. Então não pode trabalhar no horário de serviço, exatamente. Né? Deixar então, o não importa trabalho. se ele é professor, se ele é advogado, se ele é funcionário desse ou daquele órgão público. O que não pode, o que é proibido, o que constitui abuso, que pode resultar na cassação do registro do candidato, é impor que funcionários trabalhem em horário de expediente ou até mesmo contar com a colaboração voluntária de funcionários públicos em horário de expediente. Acabou o expediente, o funcionário público é um cidadão como qualquer outro e pode voluntariamente ou mediante remuneração trabalhar numa campanha eleitoral. Mas e esse negócio,
contribuição partidária. Isso é regulado por lei, é permitido por lei. Eu sou filiado a um determinado partido, sou nomeado para um cargo, para um cargo, não por concurso, mas por cargo em comissão. É normal essa taxa, né, que o partido cobra, 10% do seu salário, você tem que remunerar o partido. Existe alguma disposição legal nesse? Sim, existe. Bom, de maneira nenhuma é possível impor isso a funcionário. Nenhum tipo de pressão em troca de apoio a um determinado candidato é lícito. Por exemplo, se alguém te dá uma função, um cargo, e depois te diz, olha, você só continua no cargo se apoiar meu candidato. Isso é um clássico abuso do poder político. Clássico. Isso, se comprovado, deve derrubar uma candidatura. Isso não é certo. As pessoas precisam votar, escolher um ou outro candidato a partir de suas convicções políticas e não na base da chantagem. Isso não é certo. Isso não é correto. Agora, doutor Luiz Henrique, com relação ao candidato, e aí independe se ao executivo ou ao legislativo, participação em aniversários, eventos, festas, porque muito se fala, olha, se chegar num evento, se o candidato chegar num evento, pode até participar, mas não come, que pode te dar algum tipo de problema, pode ter alguma fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral. É verdadeiro isso? O candidato ele precisa tomar certos cuidados quando participar de algum evento? Se for convidado para um aniversário de um amigo ou, de repente, de um parente distante, olha, vem aqui participar do meu aniversário. Aí lá, reunidos 100 pessoas, chega o candidato. Aí chega também, aí alguém liga, o vizinho, olha, tem um candidato aqui participando de uma festa. E aí chega a fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral. O que é permitido, o que é proibido, ou pelo menos que o candidato precisa tomar certos cuidados? Boa pergunta, Marcos. A propaganda eleitoral, ela pode ser realizada em diversos lugares, mas ela não pode ser realizada em bens de uso comum. Então não pode, por exemplo, um candidato chegar num clube, lá no Rádio Clube, por exemplo, e lá começar a fazer campanha eleitoral. Mesmo que esse ambiente seja privado, por exemplo, uma farmácia, ela tem dono, é uma propriedade privada, mas ela é um bem de uso comum, onde as pessoas frequentam para comprar lá o seu medicamento. Então, bens de uso comum, neles, o candidato não pode fazer campanha eleitoral. Então, se numa festa como essa, num evento como esse, o candidato ir lá como um cidadão participar, ele está totalmente permitido. Mas ele não pode se valer do microfone para fazer um discurso naquilo. Ele não pode estar distribuindo santinho. Ele não pode, enfim, se comportar como candidato. Então, mesa por mesa... Ele não é o ambiente para isso. Mesa por mesa cumprimentar as pessoas já fica caracterizado, então, que está ali, pelo menos, se não pedindo voto, se apresentando. E na igreja, doutor? É a mesma regra. É um bem de uso comum, lá em absoluto não é possível nenhum tipo de campanha. Isso viola aquilo que é elementar no direito eleitoral, que é o princípio da igualdade. Sim, porque existe regra, a gente tem que recorrer ao princípio da igualdade. O que pode o candidato fazer? Me parece que tudo é proibido, ele não pode ir na igreja, não pode ir na farmácia. Refrigerante, água e salgadinho. Olha, eu vou fazer uma reunião, né? Porque a reunião política, a partir de uma data, é permitido. Agora, refrigerante, água e salgadinho... Não pode pagar, não pode comprar, né? Levar o refrigerante, levar... Isso é que é proibido. Agora ele pode chegar na festa, se tiver, ele pode tomar. De fato, as campanhas eleitorais de 2006 para cá, especialmente a que antecedeu ali 2010, uma alteração legislativa que aconteceu lá em 2009, elas estão bastante restritas, né? Esses atos, nós tínhamos antes a possibilidade de comícios com shows, nós não tínhamos nenhuma limitação quanto a reuniões com comida, churrascos, almoços. Isso o legislador entendeu que não era permitido, porque isso acabava por permitir que a influência do poder econômico passasse fizesse que prevalecesse os candidatos que têm maior poder econômico em relação àqueles que não têm um grande poder econômico.
Então isso não é mais possível, mas o candidato pode, tem muita coisa que ele pode fazer. Eu acredito muito nessa campanha nas mídias sociais, é algo muito democrático, né? Não tem custo algum. Você tem lá os seus seguidores no Twitter, você tem os seus amigos no Facebook. A partir do dia 6, eu acredito que essa é uma ferramenta muito poderosa para você levar suas ideias e para obter suas soluções. Internet, rádio e televisão é o que há de importante, eu acho que nas eleições para o candidato, uma vez que as outras coisas ficam... Mas, doutor, a internet hoje, por exemplo, as redes sociais, que são um instrumento eficiente, né, eleitoralmente falando, mas atinge muito pouca gente ainda. Quer dizer, classe D e E não tem acesso às mídias sociais. Então, alguma coisa tem que ser feita. Nesse sentido é que entra a importância aqui do rádio, né? O rádio, vocês... Mas no rádio não pode também, você não pode... Vocês certamente convidarão os candidatos que vocês podem fazê-lo conquanto que atribuam igualdade de condições. Então vamos chamar lá, são 7 candidatos a prefeito do Rio Grande. Eles vão chamar em 7 dias diferentes, ou todos no mesmo dia, 7 dias diferentes, e vão dar 5, 10 ou 15 minutos exatamente igual para todos. Vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso. A população precisa ouvir esses candidatos, precisa saber quais são suas ideias, suas propostas. E esse é o veículo. Agora, claro que aí já fica mais difícil, né? E aí uma opinião minha, fica mais difícil para os candidatos a vereador, que em número de 500 a gente não tem condição nenhuma de trazer 500 candidatos aqui. Então, meus amigos e candidatos a vereador, rádio, TV, é só no horário eleitoral, gratuito, aproveite muito bem a internet também. E você que é candidato a vereador, que não sabe, não conhece a internet, olha, pede rapidinho para alguém te dar uma aula, viu? Uma aula básica para você começar a acessar e começar a trabalhar a internet. Agora, doutor Luiz Henrique Volpi Camargo, quais os cuidados que o candidato deve ter ao levar a sua proposta para o eleitor e quais os cuidados que o eleitor deve ter, né, para escolher melhor o candidato? Não, só para completar um pouquinho a questão. Por exemplo, o candidato ele é punido, né, quando ele oferece alguma coisa em troca do voto. E o que acontece com o eleitor quando ele aceita ou quando ele vai pedir? Essa consequência, né, de punição do candidato que doa, que oferece, enfim, que dá algum tipo de vantagem em troca do voto, ela resulta para o candidato na multa, na cassação do seu registro ou na cassação do seu diploma se ele já tiver eleito, e também na inelegibilidade por 8 anos. Quer dizer, nos próximos 8 anos, aquele candidato punido assim, ele não pode participar de eleição alguma, está inelegível. E idênticas consequências podem ser aplicadas ao eleitor. Então o eleitor pode ser punido com multa, se for o caso, o eleitor que tem condições políticas pode ser também punido com a sanção de inelegibilidade, sem prejuízo de tudo, tanto para eleitor quanto para candidato, constitui crime. É um dispositivo, salvo engano, artigo 299 do Código Eleitoral, que tipifica como crime o eleitor receber algum tipo de dádiva, enfim, algum tipo de benefício em troca do voto. Aquela barganha, então, ela tem reflexo no âmbito civil, com essa multa, e no âmbito penal, com um processo. Então, é dor de cabeça. O eleitor tem que votar por opções políticas, tem que votar por convicções pessoais, e não por que vai receber um par de óculos, uma caixa d'água, uma telha, nada disso. A gente só vai ter uma política melhor a partir do momento em que os eleitores optarem por pessoas que não fazem essa prática. Bem, doutor Luiz Henrique Volpi Camargo, quero agradecer mais uma vez a participação aqui no programa Tribuna Livre e aos esclarecimentos dados aí aos nossos ouvintes, né, aos eleitores. Lembrar que estamos sempre à disposição e, claro, o programa Tribuna Livre, aqui trazendo todos os candidatos, vamos ouvir, inclusive os candidatos a vice, aqui no programa Tribuna Livre, no decorrer desse mês de julho, agosto, setembro, esses meses que antecedem as eleições 2012. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço o Marcos, eu é que agradeço o Sérgio, agradeço a FM Capital e me coloco à disposição sempre que convidado para estar aqui de novo com vocês nesse tão prestigioso programa. Obrigado a todos.